Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente está começando aqui uma nova aula, nossa terceira aula de pirometalurgia, que é compactação de sólidos particulados. Tá? Inicialmente eu chamava essa aula aqui de aglomeração, tá? Mas eu descobri, tá, dando uma estudada melhor, eu descobri que quando a gente fala de briquetagem, tá, que é um dos processos que a gente vai estudar aqui, ele não é considerado um processo de aglomeração, ele é uma compactação com uso de forças mecânicas, né? Então a gente vai estudar compactação de sólidos particulados e a briquetagem não se engloba como um processo de aglomeração, tá? Que é os outros tipos de processo que a gente vai estudar. Se vocês procurarem no livro, tá, vocês vão ver que existem três processos de aglomeração principais, tá? Que é a nodularização, tá? Depois tem a sinterização e depois, por último, vai ter os nossos processos de pelotização. Tá? Então, o que esses processos fazem? Qual que é o objetivo disso aqui? Tá? Tanto da briquetagem quanto da aglomeração, tá? Ambos eles têm um objetivo em comum, que é compactar sólidos particulados. Tá? E o que é compactar sólidos particulados? É sair daquele sólido fino para algum bloco sólido, tá? É transformar isso aqui, aí vai ter um processo que vai gerar como produto o sólido com um tamanho de partícula maior, tá? Que particulados são esses, né? A gente, lembrando lá de tratamento dos minérios, né? Então vamos começar aqui. Primeiro eu falei o que eu vou falar na aula de hoje, né? Então vou falar de briquetagem mais aglomeração. Dentro da aglomeração tem três processos. Esse processo de nodularização já não é tão comum, então a gente não vai abordar esse processo, vamos focar mais em sinterização e pelotização. Eu acredito que em 20 e 30 minutos de aula a gente deve cobrir esses três processos. Tá? Mas para começar a falar dos três processos que a gente vai falar, que é briquetagem, sinterização e pelotização, ou seja, briquetagem e aglomeração, né, e dois processos de aglomeração diferentes, eu vou começar a falar um pouquinho das matérias-primas. O que são essas matérias-primas? Lá em tratamento de minérios, né, vocês estudaram que com frequência, né, a gente tem um minério impuro, e aí a gente tem uma etapa, que é a etapa de beneficiamento de minérios. Nessa etapa de beneficiamento de minérios, vocês viram inúmeros processos, né? Nossa, ficou ruim aqui, né? Vamos melhorar esse. E aí, ó, beneficiamento de minérios, tá? E aí, com frequência, a gente obtinha um concentrado, né? Claro que, por vezes, o beneficiamento dos nossos minérios, a gente pode pegar aqui algumas plantas de minério de ferro bastante rico, ou plantas também de, deixa eu pensar aqui, de minério de manganês também, não há etapas de concentração, então normalmente são só etapas de britagem, às vezes uma moagem, e aí a gente já obtém o produto final, então nem sempre a gente obtém um concentrado. Mas o fato é que quando a gente faz o beneficiamento de um minério impuro, normalmente esse minério impuro com frequência é o ROM, né, o que vem da mina lá, né, o Run of Mine, tá? E aí, com frequência dentro dessa etapa de beneficiamento, a gente vai ter aqui algumas subetapas, deixa eu trocar de cor aqui para fazer algumas subetapas que se chamam etapas de cominuição, né? Então, com frequência a gente tem etapas de cominuição e etapas também de concentração, né? Então, cominuição normalmente é para liberar as partículas, diminuir o tamanho de partícula, e aí nas etapas de concentração, dentro das etapas de concentração,
a gente tem etapas de concentração como flotação, tá? Bastante comum para sulfetos, tá? E, por exemplo, concentração gravimétrica, às vezes chamada de gravítica, né? Gravimétrica, que é um A, tá? Então, essas etapas aqui, elas acabam gerando um material fino, tá? Então, normalmente as etapas de beneficiamento de minérios, a gente chega com matacões bastante grandes, né? E aí passa por cominuição e normalmente, dependendo do caso, na flotação, a partícula é pulverizada praticamente, né? Na concentração gravimétrica, dependendo do processo, também acontece isso. E a gente sabe, e vocês vão ver aqui, a gente vai tratar uma gama de sulfetos, e normalmente esses sulfetos são finos. Além disso, mesmo os minérios, como o minério de ferro, por exemplo, que ele é bitolado de uma forma que sai com partículas ideais para o alto forno, eventualmente eu vou precisar fazer processos de aglomeração para reaproveitar aquele material que ficou fino, porque sempre que a gente cominui o material, ele acaba gerando finos. Então, o que é a nossa matéria-prima para os processos de aglomeração? É a matéria-prima para o processo de metalurgia extrativa. Então, a metalurgia extrativa ela sempre se coloca logo depois dos processos de beneficiamento dos minérios, né? Talvez eu não tenha dito isso na primeira aula, mas é importante vocês terem sempre o foco, tanto de hidrometalurgia como de pirometalurgia e de siderurgia, que vocês vão estar partindo de um minério com um teor mínimo de X, tá? Por exemplo, no minério de manganês, lá é interessante que tenha pelo menos uns 35, 50% de manganês no minério de manganês, né? Então a gente parte disso e a gente vai ter que obter manganês puro através disso. Então vocês têm que sempre pensar que lá no início a gente vai ter um produto de um beneficiamento de minérios, tá? Então esse produto de beneficiamento de minérios, por vezes, ele não tem o tamanho adequado, tá? Para a próxima etapa, tá? E por que eu não posso trabalhar com finos, tá? Então existem tecnologias já que trabalham com finos, vocês vão estudar inclusive algumas delas nas próximas aulas, como forno de leito fluidizado, alguns fornos reverberatórios, eles são feitos para trabalhar com finos, tá? Mas eles não são úteis para todos os finos, e aí quando a gente precisa de um reator que vai trabalhar com material um pouco mais grosseiro, a gente vai precisar transformar aqueles nossos finos, produtos dos processos de flotação, que apesar de ter uma composição química adequada, eles não possuem o tamanho, a morfologia, né, o tamanho de partícula adequado. Então, aqui os processos de briquetagem e aglomeração, eles têm o sentido de fazer transformar o tamanho da partícula num tamanho adequado para a etapa que vem a seguir, tá? Então, quais são os problemas do pó? De utilizar pó, tá? Então, armazenar pó é mais difícil. Então, os problemas, né? Os problemas de materiais pulverizados, vamos escolher uma outra cor aqui, tá? Essa cor que eu não sei nem dar um nome aqui, mas é alguma coisa perto do azul. Então, problemas de armazenamento, problemas de materiais pulverizados, tá? Então, vamos lá. O que a gente está querendo resolver, tá? Então, o que acontece? Armazenamento. Armazenamento, tá? Armazenar material pulverizado é extremamente difícil, tá? Primeiro que normalmente esses materiais possuem uma carga superficial, tá? E eventualmente o armazenamento desse material, se não for armazenado com os devidos cuidados, ele pode gerar até explosões, tá? Seja por essas cargas superficiais ou mesmo se for um material que acaba entrando em combustão, isso também pode acontecer, tá? Outra coisa, poeira, tá? Geração de poeira quando a gente tem material, escrevi errado aqui, quando a gente tem material fino, né? Esse material fino, por exemplo, se ele está armazenado
se ele está armazenado em ambiente aberto, né? Eventualmente se tiver um clima mais severo com ventos, já pode acontecer, essa poeira pode acabar se espalhando pelas redondezas da planta, seja de extração ou a própria planta onde é armazenado o produto, né, o nosso concentrado, e aí sempre há limitações, né? Tu não pode tornar o ar um material pulvurulento, né? Isso pode violar requisitos ambientais, assim como prejudicar bastante a qualidade de quem está trabalhando, e eventualmente isso pode acarretar em perdas enormes, né? E aí outra coisa que pode acontecer no próprio processo, esse material começar a meio que fundir só superficialmente, ele começar a aglomeração indesejada. Então pode acontecer lá nos processos que a gente tem processos feitos para trabalhar com finos, e eventualmente eu vou começar a ter uma aglomeração indesejada dentro do processo, e isso não é legal, né, para o processo. Vai surgir uma série de problemas vindos de trabalhar com esse material fino, né? Outra coisa que é a segregação, tá? Então, eventualmente, segregação, eu não consigo garantir a homogeneidade do meu material. O que acontece? Eu tenho uma quantidade aqui de pó, né, numa pilha, tá? E aqui vai ficar depositado os grãos mais grosseiros, tá? Então, se eu olhar a pilha, se eu pegar uma amostra da pilha aqui dentro, eu vou ver que tem uma quantidade de finos. E se eu pegar uma amostra aqui, é uma quantidade diferente. E aí, quando eu tentar utilizar isso no meu processo de tratamento, lá no processo pirometalúrgico, eventualmente essa diferença de tamanho de partícula vai me impor uma flutuação no processo. E essa flutuação é muitas vezes indesejada, porque os processos são regulados para ter uma distribuição com tamanho máximo, tamanho mínimo e uma distribuição granulométrica adequada para o processo. Se eu carrego só grosseiro lá no processo, não vai funcionar como a gente deseja. Assim, da mesma maneira, se eu carregar só fino, também não vai funcionar. Então, eu tenho que carregar a distribuição correta, mesmo naqueles processos onde a carga naturalmente seja fina, tá? Então, esses aqui, eu estou aqui só fazendo uma grande introdução inicialmente para vocês entenderem que tipo de material a gente está lidando, né? E depois para vocês compreenderem também qual que é o problema de lidar com esse material do jeito que ele está. Então, qual a necessidade de fazer o processo de aglomeração e briquetagem, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar a aula aqui, tá? E aí eu vou tirar tudo isso aqui e eu vou falar um pouquinho de briquetagem para vocês, tá? E aí, falando de briquetagem, eu vou mostrar aqui uma máquina de briquetagem. Vocês podem ver os artigos de onde eu tirei tudo isso, vão estar disponíveis ali nas referências, tá? Então hoje eu usei figuras porque eu encontrei essas figuras em artigos ali, e vocês vão poder ver como que ocorre os processos de briquetagem, aglomeração os processos de briquetagem, sinterização e pelotização. Eu vou mostrar um pouquinho o equipamento, vou falar como funciona o processo, tá? Então vai ser só uma descrição, eu acho que com um grau de detalhe suficiente para vocês entenderem como que é o processo, e aí eu vou falar de forma mais genérica, né? Então, o que eu estou falando aqui, eu vou falar sinterização no geral, tá? Então, isso acaba não adensando tanto os conhecimentos ali em sinterização, porque para cada metal existe um tipo de trabalho que se faz para a sinterização. Eu estou falando aqui, eu consigo pensar agora, a gente tem concentrados de galena e esfalerita, que são chumbo e zinco, que se faz sinterização, né? E aí também tem sinterização de minérios de manganês e tem a sinterização de minério de ferro, tá? Então eu vou falar de uma forma genérica, tá? E aí vocês podem olhar a aula de metalurgia dos não ferrosos, lá onde eu falo de chumbo e zinco e onde eu falo de manganês. Inclusive vai ter a nossa aula 10 e 11 vão ser de manganês, e eu vou falar um pouquinho de sinterização para minérios de manganês. E lá na aula de metalurgia dos não ferrosos, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de chumbo e zinco,
vocês podem procurar em metalurgias não ferrosas como é feita a sinterização de minérios de chumbo e zinco. Então aqui eu vou falar mais generalista sobre o processo, tá? E aí, se vocês quiserem saber já a questão como que acontece no caso da siderurgia, né, que é a metalurgia do ferro, aí vocês vão ter que recorrer a outros professores, porque eu não tenho ministrado as disciplinas de siderurgia, tá? Então eu vou fazer aquele corte, eu vou colocar figurinhas aqui e explicar um pouquinho como funciona cada um dos processos, tá? Bom, feito o corte aqui, tá? Eu tenho dois processos aqui na tela para vocês, tá? Então o primeiro processo que eu vou falar aqui é o processo de briquetagem. O processo de briquetagem, tá? Ele é o processo mais simples de todos, tá? O que vocês estão vendo aqui é um equipamento de briquetagem, são dois rolos, tá? Então, ó, aqui tem um rolo, aqui tem outro. Eles giram em sentido oposto, né? Então eles giram de forma a empurrar a carga para o meio dos rolos, tá? E aí o que acontece? Vocês veem que tem cavidades aqui, né? O rolo do outro lado também é cheio de cavidades. Então, quando uma cavidade daqui encontrar a cavidade do outro lado, eles vão prensar o material. Ops, eu dei uma riscada aqui, né? Então, vamos pensar no rolo aqui. E aí, nas duas cavidades, elas se encontraram. Vai ter um monte de material aqui. Ele vai ser prensado, produzindo aqui no meio dos dois rolos, né? Então, aqui tem... difícil. Faz de conta que isso aqui é um rolo. E esse aqui é o outro rolo, eles estão girando, esse para esse sentido aqui e esse para esse sentido, e a carga está vindo aqui de um depósito de carga que está sendo carregado, tá? E aí, e aqui ele é cheio de cavidades, né? Então o rolo aqui é cheio de cavidades, e essas cavidades é que vão prensar o material, tá? E aí produzir o nosso briquete. Então a briquetagem eu posso utilizar, tá? Então, primeira coisa, a briquetagem ela acontece, deixa eu pegar aqui minha colinha de pressões, né? Ela vai desde as pressões possíveis, né? Então a briquetagem, né? A compactação ocorre por pressão mecânica. Então a compactação ocorre por pressão mecânica. A pressão pode ser entre 6.000 e 60.000 quilopascal. Tá? Então a pressão pode ser entre 6.000 e 60.000 quilopascal, tá? E eventualmente eu posso carregar esse material em alta temperatura, tá? Entre 1.900 graus e 1.000 graus, no caso do minério de ferro. Eu posso fazer esse briquete com ligantes, tá? Então eu posso usar temperaturas elevadas, eu posso usar ligantes, né? Então os ligantes, por exemplo, eles podem ser cimento, por exemplo, pode ser utilizado como ligante. Para que eu uso ligante? Para aglomerar, produzir um material mais coeso, tá? Então o que eu ganho com isso? Eu ganho resistência mecânica, né? Com isso eu ganho resistência à compressão e tal, mas eu acabo perdendo em relação a... quando eu adiciono ligantes, eu estou adicionando um material que vai formar escória lá dentro do forno, né? Porque quando isso fundir, por exemplo, se eu usar cimento tem cal dentro do cimento, tem CaO dentro do cimento, e isso vai para a escória, né? Então, eventualmente, eu ganho resistência à compressão, mas perco porque é como se eu estivesse adicionando minerais de ganga lá dentro, tá? E aí uma outra coisa aqui, eu posso tratar ele antes ou depois, né? Então eu posso aplicar, o material pode entrar na máquina briquetadora em alta temperatura e ele pode também ser tratado depois, entendeu? Para dar eventualmente para fundir uma fase lá e acabar produzindo um material como se fosse sinterizado. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com material sinterizado, porque depois eu vou para a parte de sinterização ali, tá? Aí
O que mais falta eu falar? Bom, além de a pressão típica, o uso da temperatura, que pode ser, a temperatura pode ser utilizada, o material pode ser carregado em alta temperatura e eventualmente ele pode ser tratado termicamente depois, né? O uso dos ligantes, os ligantes eles podem ser utilizados tanto para melhorar a resistência mecânica, mas tu usando ligantes eles acabam prejudicando na questão de ter minerais ali que não são desejados e vão formar escória. Hoje em dia se pesquisa muito o uso de ligantes orgânicos, tá? Inclusive é um objeto de estudo meu, né? Eu acabo estudando o uso de ligantes orgânicos, e os ligantes orgânicos eles são interessantes por quê? Porque quando o material vai lá para o forno em altas temperaturas, ele acaba evaporando, ele acaba se decompondo de alguma maneira, ou seja, por evaporação ou por decomposição química, e ele acaba não influenciando na composição química, mas a parte ruim é que em altas temperaturas, como eu não tenho ligante, eu não vou ter aquela resistência mecânica, e aí no fim das contas o que pode acontecer é de eu perder muita resistência mecânica em alta temperatura. Então eu produzo um material que na temperatura ambiente tem uma resistência mecânica adequada, mas quando eu coloco ele dentro do forno ele acaba tendo uma resistência mecânica mais baixa, tá? Então existe uma grande simplicidade no processo de briquetagem, tá? Claro que a gente não está entrando aqui, não é uma disciplina de briquetagem, estou apresentando um processo dentro de uma aula que vai ser composta por 4 processos, né? Por 3 processos, desculpa, porque na modularização a gente vai acabar não vendo, tá? Mas é um processo de baixo custo, tá? Então outra coisa importante, baixo custo tanto operacional, tá? Tanto operacional quanto de capital. Então os equipamentos aqui, esse equipamento é relativamente barato, tá? E a manutenção e o quanto custa para manter esse equipamento funcionando também é relativamente barato, tá? Em contrapartida, eu produzo os aglomerados os sólidos compactados, né? Eu produzo os materiais com piores propriedades, tá? Se eu comparar com o sinter e as pelotas, tá? Então aqui a gente hoje vai ver uma aula que vai, nesse caso aqui, saindo da briquetagem para a sinterização, eu vou aumentando o preço das coisas, mas eu vou também melhorando a qualidade. Então aqui o custo está diretamente ligado à qualidade, né? Então depende sempre do que a gente vai obter lá no fim, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho de sinterização, mas antes eu vou dar uma pausada, vocês não vão nem ver isso, né, para girar minha colinha aqui e ver e não perder nenhuma informação importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Bom, pessoal, então vou falar um pouquinho de sinterização também, tá? Nessa parte aqui, depois a gente faz o corte e vai para pelotização. Então vamos falar um pouquinho de sinterização, tá? Vamos olhar para o equipamento, tá? Eu vou falar como funciona o equipamento, depois eu vou falar quais são os materiais que são carregados. Aqui é um exemplo para minério de ferro, mas aqui a gente pode substituir o iron ore, né, que é minério de ferro, a gente pode pensar aqui que é ore, tá? Só minério, tá? Então, como que funciona, tá? Uma máquina de sinterização? A máquina de sinterização é como se fosse uma grelha, uma correia transportadora, só que em vez daquele material polimérico, né, aquela borracha lá que faz o transporte do nosso material, tá? Em vez daquilo é uma grelha, tá? Então ela é vazada, o ar passa por dentro dela, tá? E eventualmente se o material for mais fino que a grelha, né, ele vai passar. Então por isso, para fazer a máquina de sinterização funcionar, olha só o que a gente tem aqui, tá? Então aqui tem a grelha, né? Então tem uma grelha embaixo, uma grelha em cima, então tem aqui um rolete que vai fazer essa grelha ficar sempre em movimento, né? A partir do momento que eu tenho aqui que a grelha está com a face voltada para cima, né? O que acontece? Eu vou carregar primeiro um sinter já preparado. Qual que é a função desse sinter já preparado? Como o sinter ele tem uma granulometria maior, ele vai ter o tamanho maior que a grelha, e ele também tem uma boa permeabilidade de ar. Significa que o ar vai passar com facilidade por dentro dele. Vocês já vão entender o porquê disso, tá? Depois o meu material, depois que eu carregar uma fina camada, que é a camada que vocês estão vendo aqui, de sinter já sinterizado, vai ser como se fosse a minha cama para
para o meu material que vai ser sinterizado. Por quê? Porque se eu virar direto o material que vai ser sinterizado, ele vai cair para dentro da grelha e aí eu vou perder todo o meu material. Entendeu? Então, qual que é a ideia? Eu carrego o material sinterizado, ele vai impedir que o material a ser sinterizado seja sinterizado. E aí vai acontecer o quê? O que é a carga do meu sinter? A carga do meu sinter normalmente, aqui para o caso do minério de ferro, né, é coque, tá? Finos de coque, calcário, o minério de ferro e algum sinter de retorno que ficou com granulometria muito pequena, ficou com um grão muito pequeno, então não serve como produto e também não serve para ser a cama ali da minha sinterização. Então esse material retorna para cá, tá? E aí como que acontece? Vamos pensar nas partículas aqui, tá? Então vamos começar aqui com o nosso minério, né? Então eu vou carregar aqui partículas de minério, tá? Esse minério ele vai ter uma umidade que é de propósito, tá? Por quê? Porque essa umidade está lá para fazer o quê? Que pequenas partículas do minério fiquem retidas na superfície do minério, tá? E também para que o carvão, tá? Que o coque, no caso, que eu vou carregar, o coque aqui eu vou botar numa cor, essa cor escura aqui, tá? Que não é preto, mas tá, ó, o coque ele vai ficar na superfície do meu sinter, tá? Então a água serve o que? Para promover essa adesão superficial, tá? E essa adesão superficial, eu colocar a água ali facilita essa adesão superficial. E os fundentes também vão estar aqui, né? O exemplo ali é calcário, mas eu posso carregar outros fundentes dependendo do minério que eu estou usando, tá? E aí o que acontece? Esse material é carregado aqui, então tá desse jeito aqui o nosso sinterfeed, o nosso minério, né? Mais o calcário aqui em verde, né? E o coque nesse azul mais escuro aqui, tá? Quando eu chego nesse forno de ignição, eu vou soprar o quê? Eu vou soprar ar, né? Que significa o quê? O2, né? Esse O2 em alta temperatura, ele vai promover o quê? Ele vai promover a queima do carvão, tá? Então o carvão, o coque na superfície ele vai queimar e vai fundir a superfície do nosso minério, tá? Então seja minério de ferro ou os outros minérios lá. Aí tem um detalhe importante lá para o sulfeto de chumbo e zinco, tá? E o minério de manganês funciona mais ou menos igual ao do minério de ferro. Então tem um detalhe importante para o sulfeto de chumbo e zinco, eu vou falar na próxima aula, que a próxima aula é de ostulação. No caso do sulfeto de chumbo e zinco tem duas funções do processo de sinterização. Aqui a gente está vendo uma função, que é aglomerar, produzir partículas maiores. Amanhã a gente vai ver, na próxima aula, no caso, né? Que eu vou gravar amanhã, por sinal, né? Mas vocês vão assistir não sei quando, né? Vocês vão ver que existe uma segunda função para sinterização no caso específico do chumbo e do zinco. Mas no caso da aglomeração puramente, o que vai acontecer? Vai ocorrer a queima e aí a gente vai dar um zoom numa partícula aqui, tá? Vamos dar um zoom numa partícula de minério. Então a gente tem uma partícula de minério com zoom, tá? E aí o que acontece? A gente vai... aqui vai acontecer a queima do carvão que inicialmente estava aqui, tá? A queima desse carvão vai aquecer essa superfície aqui e essa superfície aquecida vai fundir só a superfície, porque a elevação da temperatura vai ser somente local, tá? E se eu tiver um vizinho aqui, e eu tenho, né, porque o processo é feito dessa maneira, e esse vizinho também tiver um pouquinho de carvão aqui, o que vai acontecer? Essa vizinhança aqui também vai fundir, tá? E inclusive se eu tiver um pouquinho de fundente aqui, eu vou formar uma fase do tipo, com o fundente, né? Eu vou ter o meu metal, né? MEXOY, né? Mais o CaO, né? Porque esse material, desculpa aqui, ó, CaO, esse material vai acabar calcinando, né? Eu vou formar fases do tipo NCaO ponto MEXOY, tá? Uma fase, essa fase aqui acaba tendo uma certa resistência mecânica, né? Então eles não são separados mais, vai formar uma estrutura como se formasse uma escória
localmente aqui e essa escória solidificasse, e aí esse material aqui, esse novo material, ele vai ficar como se fosse uma coisa só, tá? Mas se vocês repararem, e eu tenho um pouquinho mais aqui, ó, isso aqui essa é a área de fusão, né? Essa área de fusão, ela acaba formando um outro composto, que é esse composto aqui, né? Eventualmente, se eu não tenho o fundente, vai simplesmente fundir os dois minérios aqui e vai acabar aglomerando eles, né? E aí eu vou ter aqui a formação desse meu material, vai colar essas duas partículas, e se eu tiver mais materiais aqui, né, eu vou formar um material que vai ser colado aí aqui, ó, vamos pensar aqui, esse material aqui, tá? A fusão ocorre só nesses contatos aqui, e vocês conseguem concordar comigo que esse material ele acaba tendo elevada porosidade, porque esse espaço aqui, ó, ele não vai ser preenchido, né? E porosidade é excelente, porque se vocês forem pensar nas reações de redução que a gente vai ver, por exemplo, vamos pensar na mais comum, né, que é MeO mais CO, é uma reação de um sólido com um gás para produzir um metal mais CO2, entendeu? É um sólido com gás para produzir metal mais CO2. Então, nessa ignição, o que ela vai promover? Queima do nosso carvão, tá? Queima do nosso carvão e elevação da temperatura localmente para sinterizar. Então, vai ter uma frente de combustão. Isso aqui vai dar o start numa combustão e o material vai queimando, meu sinter vai queimando da parte superior até embaixo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma pressão negativa, então o ar vai ser sempre sugado. Aqui vai dar a ignição, é como se fosse um isqueiro para acender o meu material, e aí conforme com a sucção do ar, o oxigênio vai chegando até a frente de combustão e vai queimando de cima do nosso sinter para baixo. Então aqui ó, essa parte cinza aqui é o sinter já produzido, essa parte amarela aqui é o sinter sendo produzido, então aqui é a frente de combustão, né? E a parte embaixo aqui é o sinter feed que ainda não foi sinterizado, então a frente de combustão vai de cima para baixo, tá? Dimensões. Essa correia, normalmente ela tem um comprimento que ela pode ter até 55 metros, tá? Eu estou olhando aqui no livro, ele diz que até 55 metros de comprimento, tá? E aí, vocês estão olhando a máquina aqui depois da zona de ignição, né? Aqui. Então, aqui está a zona de ignição e aqui tem a pressão negativa, o ar está vindo daqui para cá e penetrando para queimar as camadas mais inferiores. Então, vocês podem ver aqui que na superfície a queima está sendo bem superficial, conforme a gente vai descendo, vocês já não enxergam onde está queimando, vê só uns pequenos espaços aqui, né? E aí o que acontece? A zona de combustão, ele tem até 0,5 metros de altura, tá? Então ele pode ter até meio metro de altura. E uma outra coisa aqui, ele tem até essa dimensão aqui, ó, é de até 4 metros, tá? Então esse aqui é o nosso processo de sinterização, tá? E aí depois eu vou ter um material o quê? Esse material que é ligado pela essa fusão parcial aqui, ele tem uma resistência mecânica muito maior que a dos briquetes, tá? Uma porosidade elevada, então a porosidade dele é muito boa para promover esse tipo de reação. Então lembrando, aqui é um sólido com um gás, então quanto mais superfície disponível para acontecer a reação, então eu tenho aqui no meio dos poros, nas laterais, então tem bastante superfície disponível, então é um material bastante poroso, que já não acontece tanto na briquetagem, tá? E, aliás, depende do caso da briquetagem, né? Se a gente usar ligante orgânico, aí já é diferente, né? E, além disso, além de ter resistência mecânica, a matéria-prima dele é mais fina do que a desejável, mas ela não pode ser muito fina também, tá? Claro, no caso da sinterização lá de sulfetos, como é um produto de flotação, ela é bastante fina, mas no caso da sinterização dos óxidos de manganês e de ferro, ele já não pode ser tão fina.
Quando a gente tem uma granometria muito fina, aí a gente precisa já de um processo de pelotização que eu vou explicar na próxima parte, tá? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, tá? Então, essas fases aqui de CaO, elas só acabam formando como se fosse uma escória, né? As temperaturas, eu não disse temperatura aqui, a temperatura, elas podem chegar, a temperatura depende do metal que tu está usando, né, do minério que tu está usando, mas elas podem chegar até 1400 ou 1450, tá, para o minério de manganês, tá? Os sulfetos de cobre e zinco, a temperatura é um pouco mais baixa, porque os sulfetos eles acabam fundindo superficialmente em temperaturas mais baixas, tá? Eu acho que para sinterização, estou tentando olhar aqui, eu acho que era isso, tá? Que o que eu acho de importante que vocês saibam. E aí eu vou falar um pouquinho, a gente vai passar adiante e falar um pouquinho de sinterização, desculpa, de pelotização para encerrar a nossa aula de compactação de sólidos particulados. Então aqui um comparativo, aqui é simplesmente pressão mecânica, né? Para produzir meus sólidos compactados, né? E aí aqui já é um trabalho de fusão que acontece. E aí vocês vão ver lá no processo de pelotização também é uma questão de fusão superficial, tá bom? Então vamos adiante e eu vou ter que fazer um corte aqui para botar novas figuras e passar para a próxima parte. Bom, pessoal, para finalizar aqui, tá? Bom, pessoal, então vamos voltar aqui na nossa aula de compactação de sólidos particulados. Vamos falar aqui da parte de pelotização. Então, o processo de pelotização, tá? Ele utiliza isso aqui, é um disco pelotizador, né? E como que funciona? Tá? O princípio é muito parecido, aliás, é mais ou menos parecido com da sinterização. Tá? Então, na sinterização, eu tinha umidade entre 6 e 8%. Tá? Umidade entre 6 e 8%. Na pelotização, que as partículas são mais finas, a umidade, deixa eu ver minha colinha aqui, tá? A umidade é de cerca de, vamos ver, umidade de cerca de 11%.
11% de umidade é um valor típico. Tá? Então, eventualmente pode ter pelotas produzidas com mais, tá? Ou com menos, tá? Mas 11%, tá? É um valor típico, né? Então 11% é um valor típico para produção de pelotas, né? E como que funciona a nossa pelotização, né? O que acontece? Eu tenho uma partícula, tá? E na superfície dessa partícula, tá? Eu vou ter, isso aqui é um disco pelotizador, ele vai ficar girando, né? E aí, conforme for girando, vai promover o rolamento das partículas. E com a umidade, vamos pensar aqui que a água é azul, né? Eu vou ter um filme aqui, tá? Então, as partículas bem mais finas, né? No caso da pelotização, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, falando de minério de ferro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Falando de minério de ferro, tá? Para sinterização de minério de ferro, o ideal é que as partículas de minério, tá, estivessem entre 0,5 milímetro, nossa, os M serão tudo juntos aqui, né? 0,5 milímetros e 7 milímetros. Então, partículas quase de 1 centímetro de tamanho, né? E aí pode ter até 25% menor que, então até 25% menor, de partículas menores que 0,100 milímetros. Então aceita bastante material bem fino, né? No caso específico da pelotização, as partículas são bem mais finas, tá? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui valores típicos aqui. Eu já vou, se eu encontrar, eu mostro para vocês, tá? Mas valores bastante bem mais finos, tá? Da ordem de 0,1 milímetro no caso, tá? E aí, o que acontece? Essas partículas, elas vão ficar, a superfície delas, tá? Ela vai ficar, aliás, aqui ó, as partículas têm no máximo, ficou meio desorganizado meu roteirinho hoje, tá? Então as partículas vão ter no máximo 0,150 milímetros. Então, um processo com partículas bem mais finas, tá? Supondo que eu dei um zoom, aqui tem uma partícula com a nossa umidade, eu também carrego com aditivos, então a máquina pelotizadora ela recebe minério, recebe água, recebe também alguns, pode ter fundentes, né? Então ela não, habitualmente não contém coque na composição, tá? Mas ela recebe fundentes, tá? Eventualmente para formar uma escóriazinha aqui na superfície, tá? E aí, da mesma forma que na pelotização, e aí eu tenho o meu minério aqui, ó, também a outra partícula aqui, ó, elas vão se juntando, tá? E todas têm um filme de água na superfície. E aí, conforme vai ocorrendo esse rolamento, porque esse equipamento está girando, né? E aí as partículas estão rolando e elas, além de rolando, elas estão... O que está acontecendo? Está tendo colisão entre partículas de minério com aquele filmezinho de água ali na superfície, né? E aí eu vou formando um material que, no fim das contas, tá? O material vai formar uma bola, tá? Uma pelota, tá? Um aglomerado de outras partículas aqui, né? Que vai formar o que a gente vai chamar, ó, e sempre com água no interstício, tá? Então eu vou sempre formar um material com água nos seus interstícios, o que vai manter esse material coeso, tá? E isso aqui, tá? Isso aqui eu vou chamar de pelotas verdes, tá? Por quê? Porque não é isso que eu carrego lá no forno, tá? Isso aqui é a formação, isso aqui é um disco pelotizador, ele produz as pelotas verdes, tá? As pelotas verdes, elas têm um tamanho, acho que de até 15 milímetros, se não me engano, tá?
Vamos pegar aqui no meu roteirinho. As pelotas verdes, elas têm entre 10 e 15 milímetros, entre 1 e 1,5 cm. Então isso aqui, ó, ele tem entre 10 e 15 milímetros, tá? Essas aqui são as nossas pelotas verdes, tá? E essas pelotas verdes, elas têm aqui a gente tem dados já, tá? Então a gente tem resistência mecânica à compressão de 3.000 newtons por pelota. Essa é a pelota verde, tá? Então, calma aí. Desculpa, 100 newtons por pelota. Tá? Então aqui a pelota verde é de 100 newtons por pelota. Tá? Já a pelota depois, né? Então essa aqui é a produção de pelota verde. Né? Então vamos usar a cor bem sugestiva, verde, né? Produção de pelotas verdes. Tá? Então, na produção de pelotas verdes, a gente usa a água, faz esse tambor rotativo, ele vai girando e vai fazendo com que aqui na parte de baixo eu forme as pelotas que vão ficar rolando aqui embaixo e aumentando de tamanho até um tamanho limite. Ela não aumenta indefinidamente de tamanho limite, o tamanho dela, e o tamanho limite é entre 10 e 15 milímetros. Tá? Essas pelotas verdes, conforme elas forem sendo produzidas, elas vão ganhar um tamanho tal e elas vão aumentando o tamanho, a quantidade de pelotas e conforme elas vão ganhando tamanho, por serem mais pesadas, elas vão ficando no fundo e elas vão sendo despejadas do disco pelotizador. Tá? E aí elas são submetidas ao tratamento térmico. Então aqui vamos usar o vermelho, né, para tratamento térmico. Elas são submetidas a temperatura na ordem dos 1.300 graus Celsius para o minério de ferro. O minério de manganês é um pouquinho mais alto, tá? 1.400 graus Celsius. Tá? E aí elas vão formando as nossas pelotas, como que a gente chama? Pelotas queimadas seriam, né? E aí nosso tratamento térmico também pode ser chamado de queima, né? Então aqui as nossas pelotas queimadas, elas têm a resistência aí sim de até 3.000 newtons por pelota. Tá? Então aqui minério, água e alguns aditivos, tá? Para fazer aquela escória. Na etapa de queima, aí vamos dar um zoom ali, tá? Mesma coisa que a sinterização. Etapa de queima, eu carrego dentro de um forno esse material e promovo o que? Fusão da superfície. Essa fusão da superfície é como se fosse soldar as partículas entre si e eu vou fazer aí as pelotas queimadas com uma resistência de até 3.000 newtons por pelota. Tá? Evidentemente as pelotas têm maior resistência mecânica. A resistência mecânica é importantíssima num forno, tá? Seja um alto forno ou um forno elétrico a arco submerso, no caso do manganês, né? Então é bem interessante ter pelotas, tá? no meu como material, né? E esses materiais aqui, eles têm melhor resistência mecânica entre os aglomerados, tá? Entre os sólidos compactados. Se a gente pegar os briquetes também, a melhor resistência mecânica é das pelotas, né? Então, o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês, tá? Eu acho que é meio que isso, né? Os fornos, eles podem ser semelhantes à máquina a máquina de sinterização, então uma correia, né? Só que aí não tem aquele ignição, a correia ela se movimenta dentro de um forno, tá? Então, vamos olhar aqui a correia, imagina uma correia transportadora aqui, né? E aí
as minhas pelotas estão aqui em cima, né? E aí a gente tem um forno, né? Então esse material, aqui está o forno, elas estão dentro de um forno aqui, né? E aqui, esse material aqui, o nosso forno, ele leva a temperatura a 1300 graus Celsius. No início aqui, onde o material é carregado, né, elas estão se deslocando para cá. Então no início a temperatura está mais baixa, a temperatura vai subindo até chegar aqui no fim. Não tem uma frente de combustão, tá? E sim, só as pelotas elas são queimadas, então acontece etapas, as principais etapas ali da pelotização, né, da queima das pelotas, são as etapas. Primeiro vai ter uma secagem desse material, e aí depois é que vai acabar ocorrendo a sinterização, né, delas. Então é por isso por isso que ela tem que passar por todas essas temperaturas, e o aquecimento é um pouco demorado porque tem que evaporar essa água e aí produzir o material finalmente já com a superfície fundida e a pelota já formada, tá? Então eu estou pensando aqui, estou tentando dar uma olhada, aquelas fases também com CaO, elas também se formam no caso da pelotização, tá? Então é importante que aquelas fases NCaO.MeXOY, tá? Elas também se formam aqui, tá? Através do carregamento dos aditivos, né? Então elas podem formar aquela pequena escória ali na superfície onde funde, né? E até a adição desses aditivos, ela tá ali para isso, né? Que são materiais, são partículas que têm menor quantidade menor ponto de fusão, né? Então com 1300 graus eu consigo fundir localmente ali só na superfície onde a gente tem o fundente, tá? Então acho que a aula de hoje, eu acredito que seja isso, né? Espero que vocês tenham compreendido o que é uma pelotização. Vocês vão ver isso reforçado e mais densamente na disciplina de siderurgia, especialmente sinterização e pelotização, tá? A briquetagem, apesar de ser bastante simples, ela também não demanda não tem uma grande ciência em fazer briquetagem, né? Existem alguns parâmetros e tal, mas eles variam muito de material para material, então isso é sempre objeto de estudo, porque a briquetagem é muito barata, né? Então a gente viu 3 processos vindo do custo mais barato para o mais caro e produzindo um material de menor qualidade para o melhor qualidade, tá bom? Então a aula de hoje era isso, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.